ou 3 exercícios, projetos super importantes, assim, interessantes, né? E, obviamente, pessoal, alguns dos conceitos que vão ser discutidos aqui, eles são novos para vocês, né? 3 exemplos. Um deles é a questão aqui de barramento, tá? Um barramento, processador. Essa estrutura que está sendo mostrada aqui, tá? Onde um processador ele tem conexões aqui com linhas que a gente chama linhas de controle, né? No caso aqui o controle é só o read, né? De mandar ler, tá? Mas aqui você tem um barramento de dados e o barramento de endereços, tá? Então, o barramento de endereço ele tem 4 bits, o barramento de dados tem 32 bits, e eu tenho uma linha de controle aí, que é o read, tá? Na vida real, você tem outras linhas de controle, né? Assim como essa linha de endereço aqui, o barramento, né? A gente chama de bus, o barramento é bem maior, tá? E aí, pessoal, essa estrutura que está aqui, né? A gente vai estar trabalhando com um problema, um exemplo. Que estrutura vai estar sendo discutida aqui? É o seguinte, imagine que você tivesse 16, né, que vai do 0 até o 15, 16 periféricos, tá? E supondo que o periférico, vamos dizer assim, armazenasse lá, tivesse vamos dizer assim, um registrador aqui interno, eu vou dar um exemplo assim bem simples, fossem 16 sisteminhas que tivesse a temperatura, tá? Guardasse a temperatura das salas, então fossem 16 salas. E você, então, armazena essa parte da temperatura, onde é que tem essa parte aqui principal, seria o registrador, por exemplo, tá? Onde é que tinha a temperatura. Então, o registrador ele pode passar essa informação, né, da temperatura, de alguma informação que ele tem, para uma interface, tá? E essa interface ela vai exportar isso aqui, né? Exportar, quando a gente fala exportar, é jogar no barramento de dados. É como se fosse uma estrada, tá? Então eu posso jogar essa informação na estrada aqui dos dados. Aí você diz assim, para que jogar, professor? Porque o processador pode estar querendo ler. Olha, eu quero ver a informação que está lá no periférico 1, né? Eu quero ver a informação que está lá no 15, né? Quero ver a que está no 0, quero ver uma outra lá. Então, eventualmente, até eu quero pegar essa daqui, fazer uma conta e depois salvar aqui nesse outro, ou qualquer coisa. De qualquer maneira, a gente tem que entender que os sistemas computacionais, eles trabalham com dados, né? E os dados fluem de um canto para outro, são movidos de um lado para o outro, são armazenados e são movidos, fazem processamento, né? Contas, operações lógicas, etc., e depois são novamente armazenados após as operações. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é mais ou menos a estrutura que existe nos computadores, tá? Inclusive as memórias assim são coisas parecidas, mais elaboradas, obviamente, do que essa, né? Mas a lógica é mais ou menos essa. Então, o objetivo aqui, pessoal, vai ser o seguinte: cada bloquinho desse aqui, ó, cada bloquinho desse é uma caixa dessa, tá? Então, como eu falei, tem uma espécie de um registrador, tem uma interface, né? E aqui, ó, vai ser o endereço. Veja que esse endereço tem 4 bits, ou seja, ele vai de 0000 até 1111, que seria do 0 até o 15. O barramento de dados, o comando aqui, quando RD, que é o read, for 1, ele vai querer ler. Quando o read for 0, quer dizer, não quero ler. Tá? Então tem que ter o read igual a 1 para ele ler. Agora, vamos supor o seguinte, para facilitar a nossa vida aqui, que
cada dispositivo desse aqui, né, tivesse uma espécie de endereço pessoal, tá? É como se a cada casa de uma rua ela tem um número, né? Tem o número 7, outra tem o número 8, né? E por aí vai. E aí você diz assim, professor, onde é que está esse número? Né? Que seria o F-address, né? Que é o número da casa, tá? O número da casa. Vejam, para nosso, vamos dizer assim, para um termo assim, bem de simplificação, imagine que eu tivesse lá um deep switch, tá? Quem se lembra lá de um deep switch de 4 bits? Né? Vou pegar esse rapaz aqui. Então, imagine que cada carinha desse lá tivesse 4 bits, né, na placa, você me dá uma placa lá, e eu fizesse essa configuração aqui. Olha, 4 bits. 00, esse carinha aqui, ó, periférico 0, ele vai ficar 0000. Já esse aqui, ó, esse periférico 1, eu vou botar 0001. Né? Esse último, 15, vou botar 1. Então, na placa, você me entregou uma placa, eu peguei e fui lá e setei, fiz o endereço que vai ser do dispositivo. Tudo bem? É semelhante com o MUX, né, pessoal? Que a gente vai dizer o que é cada um, aí ele seleciona lá. O MUX é um seletor, né? Aqui vai ser um código de um endereço, tá? Entendi. Um código de endereço. É como se você tivesse cada casa numa rua, você chegasse e disse, olha, vai ser a casa que eu estou morando é 8. Aí você botaria aqui, o 8 não é 1000, não é? Sim. Então você botaria aqui 1000. Aí João moraria na 3. Na 3 lá seria 0011, tá? Cada casa, cada barramento desse aqui vai ter um endereço que você configura na placa, tudo bem? Com 4 bits. Beleza. Agora, o carteiro que vai entregar a carta a você, ele está com a carta que tem um endereço que o endereço que está na mão do carteiro na carta lá é o A. Tá? Aí ele vai comparar esses 4 bits aqui com o que está na placa lá, que é essa aqui. Né? Então, se está lá, está aqui 0011. Né? E esse aqui é 00, né? Vamos supor, 01. O que é que vai acontecer? É diferente. Ele não vai entrar aqui, não vai mandar nada para cá. Né? Agora, se forem iguais, tá? 0011, 0001, se o endereço que está no número da casa for igual ao endereço que está na carta, que está chegando, opa, é esse aí. Então, teve um casamento aí, nesse casamento aí ele vai fazer o quê? Se o casamento aqui, ó, se A é igual a F address, e se o cara está querendo fazer a leitura igual a 1, aí o que é que vai acontecer? A informação que está aqui vai sair, né? Vai para o D, né? E vai entrar então no barramento aqui, tá? Então, esse circuitinho aqui, ele vai ser mais ou menos uma coisa desse tipo. Quando tiver 0, aí você botou o endereço igual, ó. Você botou o endereço 0011 e o dispositivo é o 001. Mas se o read estiver em 0, eu não quero ler. Então vai passar direto, não vai fazer nada. Para que você faça a leitura, tem que estar o read igual a 1, que é um controle. O endereço tem que ser igual. O que você quer ler do dispositivo. Tá bom? Quando acontecer isso, a informação que está guardada lá no registrador deve fluir, sair e entrar no barramento de dados, tá? É isso que está sendo falado aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, como é que eu poderia fazer aqui? Veja, eu tenho 16 dispositivos, vai do 0 ao 15.
tá? Um dispositivo desse aqui, individual, ou ele está quieto lá, dormindo, vamos dizer assim, ou ele está exportando, né, os dados, ele está mandando o dado lá para o barramento de dados, né? Então, a gente vai definir, ou ele está dormindo, esperando lá as condições ideais, que é o endereço correto, bater aqui o A igual a esse F address e chegar ao read. Então, se acontecer essa igual aqui, ele exporta os dados. Senão, ele vai estar lá dormindo. Então, basicamente, vamos dizer assim, para a gente definir uma máquina de estado de alto nível aqui desse dispositivo, esse periférico aí, ele vai estar numa situação dessa. Espere o meu endereço. Ele fica esperando lá que o A seja igual ao endereço dele, que é esse F address, que você, para cada um, tem um endereçozinho de 4 bits diferente. Então, ele fica lá esperando, né? Aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse caso, onde é que ele está esperando, tem assim, D igual a Z. O Z, a gente já discutiu em uma outra aula, quer dizer o seguinte, é o estado de alta impedância, tá? Ele está botando assim, saída nada, aqui foi a tradução um pouco errada aqui, mas estado de alta impedância, tá? Vou até ajeitar logo isso aqui. Impedância. Quer dizer o quê? A saída de alta impedância. É como se o dispositivo tivesse desconectado. É como se você aqui, ó, essa linha que está aqui, que liga para os dados, é como se você tivesse arrancado. Se ele está em alta impedância, é como se você tivesse tirado o circuito de lá, desconectou, tá? Então, e ele vai ficar aqui, ó, dormindo, voltando, quando? Quando, por exemplo, ó, o A é igual ao F address, tá? O A, que é o endereço lá que o processador quer ler, por exemplo, ele pode ser igual ao F address, mas o read igual a 0, né? Quando o read igual a 0, eu não quero ler, tá? Eu não quero fazer a leitura. Então, exatamente, ó, quando o A igual a 0, o A pode ser tal, e o read é barrado, tá? O read é barrado. Então, nessa situação, vou até fazer uma jogada aqui, botar isso aqui mais para cá, reduzir, que fica até complicando ali. Pronto. Então, quando o endereço, você pode ter um endereço igual, mais o read igual a 0. Se tiver nessa situação, eu fico aqui esperando, né? Fico lá dormindo. Agora, como eu disse a vocês, se o A, que é o endereço do carteiro lá, o carteiro está com a carta lá na casa 8, igual ao endereço do dispositivo, né? O endereço que você está colocando aqui é igual ao endereço do dispositivo, você colocou 1000. E aqui está o endereço desse dispositivo, é 1000, bateu, casou, e o read igual a 1, opa! Então eu quero ler a informação que está guardada aqui nesse registrador. Então isso aqui deve ser, o que está aqui guardado nesse Q aqui, deve ser exportado aqui para o D. Tá? Então, ó, ele vem aqui para esse estado aqui que ele vai enviar os dados. Tá? Professor? Aí, quando ele está com o read 1 e o endereço certo, batendo lá com a informação, aí no caso ele só pode ler a informação, ele não tem a opção de alterar? Nesse caso bem simples aqui, não está tendo a opção de alterar não, tá? Entendi. É só leitura. Vamos supor que você tivesse aqui, como eu disse, fosse um hotel e no andar do hotel tivesse 16 quartos.
e você tivesse um sistema de ar-condicionado central, vamos supor assim, né? E você tivesse cada quarto um sensor de temperatura, e você quisesse ficar monitorando essas temperaturas, né? Então você pode, no caso aqui seria ler a temperatura, eu não vou alterar o sensor da temperatura, né? Eu estou lendo, tá? Então cada quarto teria um carinha desse, teria um sensor de temperatura lá que tava, tem um sensor e aqui o registrador para guardar a informação, tá? Aí eu vou, vamos supor, na hora que eu boto aqui o endereço 0000, aí vou estar, e eu mandar o read, ele vai estar lendo esse primeiro. Aí isso aqui pode vir aqui para cá, vai para o D e vai lá para a memória, né? Depois eu mudo o endereço, boto 0001, aí ele vai estar lendo do quarto 1. Boto 0010, vai estar lendo do quarto 2. Aí boto 1111 no endereço. Boto read igual a 1, aí vai estar lendo do quarto 15, tá? Vejam que esse endereço aqui, se eu quiser fazer uma varredura nos endereços, eu jogo tipo um contador, né? Eu faço um contador que varre do 0 até o 15. Vou para o 0 primeiro, faço a leitura. Depois vou para o 1, depois faço o 2, 3. Tá? Então, aqui ele só tem a opção de ficar ou quieto na dele, ou ir para esse estado aqui que está enviando os dados. A informação que está guardada no registrador vai ser enviada lá para a saída. Tá? E ele vai ficar aqui, ó, enquanto o read igual a 1. Opa, fica aí, ó, tô lendo lá. Quando read igual a 0, aí ele vai sair daqui, ó, read igual a 0, vai sair daqui e volta lá para ficar esperando, tá? Então, vejam que isso aqui é a descrição da máquina que a gente chama de alto nível, tá? Aí diz assim, professor, por que máquina de alto nível? Por quê? Porque você está vendo aqui que você tem variáveis, ó, o D, que é o dado lá, ele tem 32 bits. Tá? O Q, que é o que está guardado lá dentro do registrador, 32 bits. Tá? Então, ó, essa descrição aqui dos dois estados, um fica esperando lá, fica em alta impedância esperando, e o outro está lá no estado de envio de dados. Tá? Então, dá para a gente fazer uma análise aqui, mais ou menos, passo a passo aqui. Vejam, read, essa linha aqui, ó, read igual a 0, ele está no estado, ó, de wait, né? Ele está aqui, ó, está dormindo, né? E a saída está dormindo, ó, o Z, ó, está dormindo lá, está no wait, por quê? Porque o read igual a 0. Agora, chegou determinado momento que aí você pegou e jogou a linha de read em 1. Você ativou o read. Eu quero fazer leitura. Quando chega o clock, a borda subida do clock, o que é que ele vai fazer? Né? Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Né? Ele vai fazer a leitura. Ele vai para o send data. Está aqui, ó, SD. Né? Depois ele voltou para cá e desligou. Quando ele desligou, chegou o clock, ele vai para o estado de wait. Voltou, o read, quando o read igual a 0, ele voltou para lá. Aí ficou dormindo, depois voltou, ó, ligaram de novo o read e volta lá para o estado de envio. Né? Enquanto o read tiver 1, ele está aqui, ó, ele vai ficar aqui. Né? E aí depois foi desligado aqui e chegou o clock aqui, aí ele voltou para o estado de espera. Tá? Então aqui, ó, ora ele estava dormindo, ora ele estava enviando o dado, ora ele estava dormindo, ora enviando o dado, depois dormindo. Qual foi o dado que ele enviou? O dado vai depender do A. Qual foi o endereço lá desses 16 periféricos aqui, um deles enviou o dado. Tá? Depende do que, aqui nesse timeline aqui, só está mostrando só essas linhas mais importantes. Tá? Não está mostrando a linha de endereço, tá? Tá bom? Então, ó, preciso fazer aquela sequência, né?
pegar a máquina de alto nível, está aqui já a máquina de alto nível. Depois, ver lá o DataPath. O que é DataPath, professor? Componentes e a conexão dos componentes. Né? Que componentes eu preciso? Sempre eu vou precisar de um registrador. Né? Além do registrador, você olhando para cá, você vai olhar aqui, ó, opa, tem um igual aqui que ele compara um endereço com outro, ou seja, eu vou precisar de um comparador. Né? Então, a gente olhando a máquina de alto nível, a gente vai extraindo essas informações. Tá? Então, o barramento de dados, ó, a primeira coisa eu tenho que ver a caixa, né? Vamos dizer assim, o que é que está entrando, o que é que está saindo. Então, olhando aqui, eu tenho nas minhas entradas uma linha o comando read, os dados Q, né? O endereço o A e o do endereço F address, né? Bom, saída é o D, tá? E tem um registrador local que guardaria essa temperatura, por exemplo, que era o Q, tá? Tá bom? Veja, pessoal, que esse Q aqui, que vai guardar no Q1, poderia ser a saída do sensor, por exemplo, o sensor de temperatura, aí está exportando um valor lá, que aí vai ter a carga do load para guardar aqui dentro desse Q1, tá? Então aqui seria, por exemplo, o sensor da temperatura, lá, o sensor já convertido lá em 32 bits. Tá? Quando é que essa informação Q vai entrar em Q1? Quando Q1 load igual a 1 e chegar o clock. Aí ele vai passar a informação daqui para cá. Tá? E aí, ó, eu tenho então um registrador que vai guardar o dado, né? E eu preciso de um comparador aqui, ó, tá? Esse dispositivozinho que está aqui, né, a gente já discutiu no capítulo 4, é um buffer, tá, que ele deixa passar informação, tá, se esse DN aqui, né, um habilitador, é igual a 1. Se DN for 0, não vai passar nada, vai virar aqui, essa saída fica em alta impedância, tá? Então, se DN é igual a 1, a informação daqui vai passar. Se D é igual a 0, não vai passar nada, vai virar alta impedância, tá? Tá bom? Aqui é o comparador, tá? Para comparar o A com o F address, tá? Para ver se é igual, tá? E essa saída aqui, como eu disse a vocês, tá? É o bloquinho aqui de saída, ele vai ser exportado. E aí, ó, vejam, praticamente aqui você tem o quê? Você tem um registrador, você tem um comparador, pegando só o pino de igual, e essa saída aqui, né, com esse buffer, com essa habilitação do DN, para habilitar quando D n igual, né, a 1. Então, aqui eu tenho nós temos aqui o DataPath, tá? São os componentes, e já as conexões, eu já conectei o A no F address aqui no comparador, né, para que ele pegando a saída igual, né? E aí, pessoal, essa minha máquina aqui, que é de alto nível, tá? Essa máquina aqui, ó, é de alto nível, porque tem D igual a Q1, essas coisas aqui. Eu vou conectar, então, o DataPath ao controlador e obter a máquina de estado finito, né? Veja, vamos dar uma olhada aqui. Quando é que D igual a Z, né? D igual a Z. Se eu colocar Dn igual a 0, D igual a 0, ele vai quebrar isso aqui. Ele vai jogar, isso aqui vai ficar Z. Concordam comigo? Esse aqui, ó, D igual a Z. Quando é que isso aqui vai acontecer? Olhando aqui para o DataPath. Vai ser exatamente quando Dn igual a 0. Tá? Então, eu posso chegar aqui e, tipo assim, vou cortar isso aqui e vou botar Dn igual a 0.
tá? Quando é que Q1 igual a Q? Q1 vai receber Q, né, a temperatura do sensor lá e tal, e entrar aqui no registrador. Quando Q1 load igual a 1. Então, isso aqui você corta aqui e vai colocar Q1 LD igual a 1. Quando é que a informação que está aqui, ó, Q, vai passar aqui para o D? O Q1 vai passar aqui para o D. Quando DN for igual a 1. Quando é igual a 1, esse cara aqui vai estar habilitado. Tá? Então, você botaria aqui DN igual a 1. Tá? Então, ó, se você for olhar direitinho, a gente está cortando essas variáveis de múltiplos bits. Isso aqui é uma variável, esse DN aqui, de um bit apenas. O load também é 0 ou 1. Vocês estão entendendo aí que a gente está transformando uma máquina de alto nível em uma máquina de baixo nível? De baixo nível, que é a máquina só tem zeros e uns nas saídas. Sim, professor, dá para ver. Ok? Mas como é que eu fiz isso? Porque eu já tenho o DataPath. Que aí, quando eu fiz essa operação aqui, eu tinha esse dispositivo. Quando eu fiz o Q1 igual a Q, Q1 igual a Q está aqui. Só precisa de habilitar o load e chegar ao clock, não é? Então, é exatamente isso que ele vai mostrar aqui, ó. Ele sai dessa máquina de alto nível, tá? Né? Faz esse DataPath aqui, as conexões, tá? E vem, ó, para uma máquina de baixo nível, tá? Vejam exatamente ali, ó. Eu não quero, eu quero botar ele em Z, como a gente fez ali há pouco tempo, ó, DN igual a 0. Porque se eu botar DN 0 aqui, isso aqui não passa, morre, essa saída aqui do D. Né? E eu quero ficar guardando a informação que está aqui para cá. Preciso jogar quem? O load. Então, load igual a 1 aqui no registrador. Né? Já para exportar a informação, passar isso para cá, eu preciso que o DN seja igual a 1. Está aqui, ó. E quando eu estou enviando dados, eu não quero ficar lendo informação, eu quero enviar o que está guardado. Então, ele para o load lá, ele para de ficar lendo. Tá? Ele para, o load para enviar o que está guardado. Então, basicamente, pessoal, vejam que a máquina de alto nível, que era essa aqui, é quase assim, a estrutura dela é igual à de baixo nível. A diferença é que agora a gente está trabalhando com load, IDM, né? Podia ser aqui clear, podia ser essas coisas assim. Né? Aqui, ó, vejam também outra jogada que aqui a gente tinha assim, ó, A igual a F address. Cada carinha desse aqui são 4 bits, tá? Então aqui ainda é máquina de alto nível. Mas quando ele vai para o baixo nível, tá? Ele, na realidade, a gente já obteve aqui, já usou o comparador, né? Eu já estou colocando aqui o comparador, e a saída do comparador, o pinozinho lá de igual, eu tenho o meu, pode ser maior, menor, igual, comparador. Eu estou pegando o pino já, esse pino é bit, é um bit só, é 0 ou 1. Ou ele é igual ou não é igual, não tem como, né? No caso, eu peguei o pino de igual. Por isso que aí eu estou dando esse nome aqui, ó, é A igual a F address, é o pinozinho lá do igual, lá do comparador, e aí ele vem para cá, ó, né? Já é o pino lá do comparador, né? Esse read aqui já é uma variável binária, 0, 1, tá? Então, a máquina de baixo nível, ela só tem bits, tá? Os múltiplos bits ficaram lá no DataPath, tá? E aí, com isso, você pode completar esse projeto aí,
Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2 estados, pessoal, se eu tenho 2 estados, eu preciso de quantos flip-flops para trabalhar com 2 estados? Não, que é o 0 é 1. Quantos flip-flops eu preciso? Eu só tenho 2 estados. Dois estados, pessoal. Com Todo estado, flip-flop. porque aí cada estado é um flip-flop, né, pessoal? Não, É o contrário, então é um flip-flop para 2 estados, que é, exatamente. Um flip-flop para 2. 2 flip-flops vão até 4 estados, né? é que eu confundo isso aí. O número de estados é 2 elevado ao número de flip-flops. Se eu tenho 3 flip-flops, ele vai 2 elevado a 3. Aí seriam 8 estados. Isso aí lá do capítulo 3, tá? Então, você podia botar um flip-flop só aqui, botar esse codificado, esse estado aqui com 0, esse estado aqui com 1, o código. Então, esse exemplo aqui, né, para você completar, fazer a máquina de estado, quem são as entradas dele? Tem o read, tem esse igual aqui, ó, A igual a F address. Então, você vai ter uma tabelinha aqui, o estado atual e variáveis, você vai ter de 3 bits. 3 bits de... Vou descartar aqui. Você teria lá alguma coisa como, vamos dizer assim, tem a entrada aqui, né? Eu codificaria entrada, read e A, vou puxar aqui, ó, A igual a F address. São as entradas, A igual a não sei o que, o read, e aqui seria o meu flip-flop, que eu só tenho 2 estados, eu só preciso de um flip-flop. Botaria aqui o Q0 aqui. A máquina de estado aqui, né? As entradas aqui são, na realidade, essas duas. Aí eu teria aqui um flip-flop, estado, né? Vamos dizer assim, estado atual. Vou inserir aqui uma coluna. Estado atual, estado futuro. Vou botar aqui assim, Q0. E quem são suas saídas? Vamos olhar aqui, a minha máquina, eu tenho saída quem? O Q1 load, que é para gerar o load desse cara aqui, e tenho também esse DN. DN aqui. Então, eu tenho Q1 load e DN. Vejam que aqui o DN igual a 1 só estará, né, se eu colocar aqui o meu estado, se esse aqui é o estado 0 e esse aqui é o 1, o DN só vai estar aqui associado ao quando tiver o estado 1. Então, o meu estado, quando tiver 1, né, vai ser exatamente igual ao DN. Né? Vai ser exatamente igual a ele, porque ele só vai estar ativo quando o estado for em 1. Né? Quando for 1, quando o DN, quando ele estiver nesse estado 0,
Quando eu estiver no estado 0, o dn vai ser 0. Quando eu estiver no estado 1, o dn vai ser igual a 1. Já o load é o contrário, né? O load é 1 quando ele está no estado 0 e 0 quando está no estado 1. É o contrário. Então, o load vai ser assim, ó. Vai ser o contrário. Quando ele está no estado 0, o load vai ser igual a 1. Quando ele está no estado 1, vai ser 0. Beleza. E quem é meu Q0? Esse Q0 que é o estado futuro. Aí eu teria que andar aqui na máquina, aqui, né? É só andar. Por exemplo, aqui, se o endereço é igual, quando o read... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele só vai sair daqui do 0 para ir para 1 quando o endereço for igual e tiver o read, tá? Então, quando o endereço for igual, o endereço é igual nessas últimas 4 aqui. E quando o read tiver também aqui, ok. Quando o endereço for igual, então essas 4 aqui, endereço igual está aqui. E quando tiver o read, pode ver que aqui é um end, tem um end aí, aqui, ó. Então, ele vai sair do estado 0 e vai para o estado 1. Ele vai sair do estado 0 e vai para o estado 1. Não é? Aqui, o endereço não é igual, não quero ler, estou no estado 0. Ele fica no mesmo lugar. Vai ficar no mesmo lugar. Quando eu não quero ler, aí aqui, vamos supor que eu estou no estado 1. Estou no estado 1. Mas ele não quer ler, ó. Ele não quer ler, ó, o 0 está aqui, ó. Aí ele está no 1, ele vai para 0. Essa linha aqui. Se eu estou no estado 0, quero ler, mas o endereço não é igual. Ele não é para ler 0. lá, né? Ele é para ficar quieto. Ele é para ler outro dispositivo, vamos pensar assim, né? Professor, olhando para essa máquina aí, como tem situações que ele está no estado 1 e o read for 0, ele fica em... ele vai para o 0, né? Eu tenho a sensação, é como se essa função de o read ela fosse um pouco mais importante do que a função do endereço dele. Sim. Entendi. Uhum. É o controle. O read é o controle. Exatamente. Ok, obrigado. Aqui, ó. O endereço é diferente, eu estou lendo e o estado estou em 1. Né? Aí que tá. Eu estou read igual a 1, eu estou aqui nesse cara, mas o endereço é diferente. Aqui não está especificado, sabe? Essa é o tipo da coisa que porque ele só coloca o endereço igual. Quando o endereço é diferente, ele não está colocando aqui na máquina, né? O cara não quis. Então a gente poderia considerar, poderia criar uma outra A é igual a F address barrado, uma coisa assim, ele saía aqui e viria para cá, voltaria aqui para o wait, tá? Então jogaria essa linha para cá, para o 0. Aqui o endereço é igual, mas não quero ler, ó. Não quero ler. Então não quero ler, ele fica aqui. É exatamente esse aqui é o seguinte, ó, o endereço é igual, mas eu não quero ler. É exatamente esse bloquinho que está aqui, ó. O endereço é igual, mas eu não, né? Sei lá, né? Deixa eu ver se eu estou lendo aqui. Eu acho que eu risquei aqui por cima. Deixa eu descartar aqui. Aqui o endereço é igual. E aqui ele botou, eu não sei se está certo aqui, é porque ele botou aqui por fora, né? Então o endereço é igual e
quer ler, mas está barrado aqui por fora, né? Não sei se você vê que está aqui o read está aqui, ó. O barramento está aqui dentro do read e aqui está fora do parênteses, né? Ó, tá vendo? Aí esse fora, ele ia barrar tudo, né? Exatamente. Eu acho que esse aqui está certo. Eu acho que o segundo está errado, né? Veio errado. Às vezes você tem esses problemas de livro, digitação, alguma coisa assim, né? Então, veja, o endereço está certo, mas eu não quero ler. Não quero ler, então o que é que eu vou fazer? Eu vou para o 0, fico aqui nele. E se ele estava aqui no estado 1, ele também, pelo fato do read aqui barrado, ele volta para o 0. Então aqui seria 0, aqui seria 0. E aqui seria o qual? O endereço é igual, eu tô lendo, quero ler, estou no estado 1. Ele vai ficar no estado 1, que é esse aqui, essa linha aqui. É essa linha que está aqui, essa linha aqui. Eu estou no estado 1 e eu quero ler. E o endereço é igual. Então, estado 1 aqui. Pessoal, se vocês olharem aqui direitinho e fossem ver as equações aqui, é relativamente simples, né? Porque eu preciso dessa equação, né? Quem é essa equação aqui, tá? De Q0, né? Q0 vai ser igual a, que é o estado futuro. Ó, ele só dá certo nesses dois casos, né? Que é exatamente quando tem um end aqui do A, né? End, read, né? Nesses dois casos. Quem é DN? DN, se você olhar direitinho, é igual ao Q. Né? Porque, pode olhar aqui, ó. Quando eu não codifiquei esse estado aqui como 1 e esse estado aqui 0. Sim, sim. Né? O DN é um aqui e um aqui. E ele aqui é 0. Então, o DN aqui é igual a 0. E quem é o Q1 load? A gente viu que era o contrário de DN, né? Quando um aqui é 0, o outro é 1. Quando é 1, o outro é 0. Então, Q1 load vai ser igual a Q0 barrado. Bom, aqui, pessoal, veja, o Q0 é um flip-flop, é a saída de um flip-flop, tipo D, que você colocaria essas equações tal, e seria trocaria, vai ter um flip-flop aqui com um Q0, né? Aí vai ter uma entrada aqui, o D, flip-flop, que aí você teria aí essas equações aqui, né? O estado futuro dele vai ser o end, vai vir um end aqui do endereço com o read. O read está aqui. Jogaria aqui, então, jogaria lá esses dois carinhas aqui, fazia um end aqui, jogaria aqui no D. Já essas saídas, ó, DN igual a Q0. DN que está vindo para cá, ó, é o Q0. Vem para cá e vem para cá. Já o Q1 load é o Q0 barrado. Q0 barrado. Aí viria para cá, passaria aqui pelo inversor e jogaria para cá. Entenderam que toda a sua máquina de estado aqui se transformou em um flip-flop com a porta-end e um inversor? Sim, professor. Então, todo esse bloco aqui é um flip-flop tipo D, onde tem a entrada D, é o end de read com o endereço, essa saída desse comparador, tá? E então é isso, ele simplifica, tá? Então veja que quando eu tenho meu controlador, eu gero via
estado atual, estado futuro, minha máquina de estado obtém as equações e gero o que a gente chama de controlador. Isso aqui, pegar uma máquina de estado, a gente viu lá no capítulo 3, tá? Por isso que a gente fala, né, esse capítulo, projeto RTL, é o capítulo 3, controladores, né, máquina de estado atual, estado futuro, mais essa parte aqui de data path, componentes, que é o capítulo 4, tá? Vamos um exemplo um pouquinho mais sofisticado agora, tá? Vocês, quantos quadros por segundo, né? Normalmente a televisão, né? Alguém tem ideia? 60, não? A televisão que a gente tinha, aquelas tipo do digital, né? O padrão brasileiro, né? Que era, acho que era Pau-M, né? O brasileiro antigamente. Você tinha, eram 60 quadros entrelaçados, né? Interlaced, que na realidade você tinha 525 linhas, e elas eram, na realidade, eram 30 quadros cheios, tá? E o canhão lá do display, né? Ele escrevia linhas ímpares, tá? O tubo de raios catódico lá. Ele escrevia as linhas ímpares, eles passava lá o raio, passava lá 1, 3, 5, 7, ia pulando as pares, aí voltava, tinha umas linhas cegas lá, e depois escrevia as pares, linhas ímpares e pares. Ou seja, são 30 quadros completos, mas ele separa nas linhas ímpares e pares. Isso é na televisão antiga, né? Tubos lá. Os computadores e tudo, hoje em dia tem lá, eu me lembro demais quando chegou os monitores não entrelaçados, né? Não interlaced, que ele escreve tudo lá, né? Então, normalmente, pessoal, são 30 quadros por segundo, tá? 30 quadros. E aí o número de linhas depende da sua resolução. Hoje em dia tem 8K, né, 4K, 8K, tem várias resoluções aí, tá? O que é importante é vocês terem uma ideia, né, de que você tem 30 quadros por segundo, tá? E dependendo da resolução, né, que é uma matriz, né? Se for a matriz, acho que a HD é 1080, né? Acho que não sei se é 1080 por 700 e pouco, né? Quem se lembra aí? É 720. 720, né? Vamos botar 720. Beleza. 1080 vezes 720, você se lembrando que cada pixel ele tem 3 bytes, porque ele tem a parte vermelha, verde e azul, RGB. Então, se você fizer uma multiplicação de 1080 por 720 vezes 3, para pegar os 3 bytes, você vai ver o que é um quadro apenas. Você deveria multiplicar esses aí por 30 quadros. Esse número de bytes aqui, vezes 3, vezes 30. Se você fizer isso, você vai ter a ideia da quantidade de bytes em 1 segundo. Tá? E aí, quando vocês pegam televisões dessas tipo 4K, etc., vocês imaginam realmente a quantidade de bytes, né? Muito alto, né? E aí, fica cada vez mais difícil, né? Você ter uma largura de banda e mandar todas as informações, mas, ao mesmo tempo, né, a engenharia, ela cria artifícios para amenizar essas coisas, tá? Então, uma das possibilidades também é o seguinte, se você tiver aí no seu quarto aí, olhar aí para a parede aí, por exemplo, ela deve ter um quadro, alguma coisa aí, se você ficar olhando, ou mesmo ficar olhando pela janela, você vai ver que em 1 segundo, 2 segundos, as coisas não mudam muito, não é verdade? Verdade. Então, o que acontece? Será que nosso cérebro ele precisa
armazenar todas as informações, por exemplo, ou a gente armazena um pouco a diferença do que está acontecendo, né? Dentro da nossa cabeça. Quem se lembrar, eu estou lembrando agora também daquele filme Jurassic Park, lá que tinha um tiranossauro, lá que quando as pessoas ficavam paradas, ele não tem visão. A visão dele é quando se movimenta. Vocês se lembram disso? Não. Eu lembro não, professor. Lembra não? O Tiranossauro Rex, né? Então a jogada aqui é o seguinte, cara. A engenharia, ela busca otimizar recursos, tá? E nessa otimização de recursos, eu tenho que transmitir bytes, que são as imagens, mas eu posso fazer um sistema que faz o seguinte, ó, se as informações se não estão sendo, se estão iguais, se um quadro está igual ao outro, para que eu precisaria enviar de novo? É só repetir o que já estava lá. Concordam comigo? Sim. Né? Então, exatamente essa jogada. Imagine que eu tenho um quadro aqui, que ele tem 1 megabyte, aqui é até uma resolução pequena, e logo na frente, lá, o mesmo quadro, lá que só tem também 1 megabyte. A única diferença de um para o outro é que tem uma bolinha que estava aqui, a bolinha viajou, saiu daqui e veio para cá. Mudou um pouquinho. A pergunta é, eu tenho que mandar esse quadro todo, né? Ou eu envio só a diferença, né? Só a diferença, né? Para ter uma eficiência maior. Pronto. E para enviar essa diferença, o que é que eu posso fazer, então? Qual uma estratégia boa aí? A estratégia que a gente faz é o seguinte, é quebrar esse frame aí em vários pedacinhos, né? É como se isso aí fosse uma placa uma placa grande que eu corto, né? Eu faço eu quero só, preciso só a movimentação da bola, mas eu faço o que normalmente? Se eu mando só essa movimentação da bola, eu vou mandar bem pouquinho de informação, né? Então, para isso, a gente pega uma imagem, a gente divide essa imagem em blocos, tá? Por exemplo, em bloquinhos de tamanho 16 por 16, tá? E aí, ó, eu tenho uma espécie de subimagem, tá? Eu tenho uma imagem reduzida. Então, eu olho a imagem, eu tenho então 30 quadros por segundo, tá? Então, veja, se você pegar um segundo e dividir por 30, né, vai dar aproximadamente 33 milissegundos, né? A cada 33 milissegundos está tendo uma outra imagem, tá? Pegar um segundo, dividir por 30, você tem que mandar 30 imagens por segundo. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um bloquinho, eu vou fatiar essa minha imagem em vários pedacinhos. 16 por 16. Cada bloquinho desse, 16 por 16. Vocês já viram assistindo televisão por a cabo, tal, que às vezes a imagem dá uma travada, fica toda blocada? Alguém já viu? Sim, professor. Já viu, né? Exatamente, porque o sistema lá, ele vai, inclusive, ele vai mandando as informações e os blocos lá, às vezes dá um problema lá, ele congela a imagem, fica um monte de bloco lá, né? Inclusive, a média de bytes por segundo, dessas televisões, desses receptores de alta definição, uma das últimas vezes que eu vi, ela dava em volta de equivalente a 2 quadros por segundo. Veja, equivalente a 2 quadros por segundo. Com essas estratégias que eles têm de compressão, agora, antigamente era MPEG, mas depois tem o H264 e tem várias outras compressões bem mais elaboradas. O que chega na sua casa em termos de transmissão é uma fração bem pequena do que seria se você fosse enviar os dados de forma bruta, de força bruta, enviar todos, sabe? Então, vamos lá.
eu tenho esse quadro aqui. Esse quadro é uma matriz de 16 por 16. Tá? Tá? Ele está dizendo aqui que cada carinha desse aqui vai ser representado por um byte. E um byte tem 256 valores. Ele está dizendo, na realidade, a imagem teria que ter os 3 bytes, que é para o RGB, tá? Mas ele está simplificando, tá? Usando a imagem aqui, que seria equivalente a uma imagem preto e branco, monocromática, tá? Então, ele vai pegar esse frame aqui, vai gerar uma matriz dessa, 16 por 16. Vai pegar a outra aqui, também 16 por 16, vai ter 2 matrizes, tá? Eu posso reorganizar isso aqui, fazer o que a gente chama de reshape, tá? Transformar uma matriz 16 por 16 em um vetor 1 por 256, tudo bem? Vocês já usaram algum tipo de função reshape, ou MATLAB, ou em Python? Pega uma matriz, né? O que é que vai acontecer aqui? Eu pego essa linha aqui e jogo lá nos 16 primeiros aqui. Quando chega aqui, aí eu pego essa segunda aqui, ó, essa segunda linha, e jogo aqui na sequência. Pego a terceira linha aqui, jogo aqui para baixo. E vou fazendo ela, vou enfileirando lá meus dados, tá? Tudo bem? Sim, O reshape, quer dizer, lá, tanto no Python quanto no MATLAB, mudar o formato, né? Se eu tenho 16 por 16, eu posso ter um vetor de 1 por 256, tá certo? certo. Beleza. Então, pessoal, se eu tenho essa imagem aqui, esse bloco, vai me dar um vetor de uma coluna por 256 linhas, e essa outra aqui vai me dar um outro vetor, também de 256 linhas. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Ele vai fazer o que a gente chama de soma das diferenças absolutas. Eu quero subtrair isso aqui, uma da outra, para calcular a diferença, e vou ver se eles são realmente diferentes. Se for só, sei lá, dos 256, tem só 5% dos pixels, né? 10 pixels são diferentes, o resto tudo é igual. Aí você pode dizer, olha, se só 10, 15, né? Você vai ter que escolher aqui, o engenheiro escolheria aí. Se tiver acima de 10 pixels, envie o quadro todo. Se tiver abaixo de 10 pixels, a diferença, então não envia. Tá bom? Tá? Sim, professor. Aí aqui, ó, o que é que eu vou precisar fazer? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Eu vou ter 2 vetores e vou fazer uma subtração entre eles. Agora, a subtração, ele tem que fazer uma subtração absoluta. Por que tem que ser absoluta? Porque se eu tiver valores assim, ó, vamos supor que aqui é meu vetor A e aqui é meu vetor B. Né? Vou botar aqui assim. Então, vamos botar aqui. Ajeitar aqui. Aleatório vezes, vamos botar assim, 100.
Ó, supondo que os meus dados, né, eu peguei o vetor aqui A, joguei eles aqui, pá. Peguei depois o vetor B, que é o segundo aqui é o vetor A, e aqui é o vetor B. Né? E aí joguei o vetor B aqui. Se eu fizer a diferença entre eles, a diferença de A para B, né? Vamos botar aqui a diferença. Aqui, aqui assim. Ó, aqui vai ser igual a A menos B. Tá? Vejam que eu estou aqui com... Eu estou com os vetores, que são equivalentes às posições dos pixels, tá? A menos B dá 79 menos 26, 53. Tá 33, tá? Se eu fizer agora uma soma... Tá? Toda vida que eu estou apertando aqui, como isso aqui é aleatório, ele está recalculando, tá? Ele está fazendo um sorteio novamente, tá? É importante a gente ter a ideia aqui. Veja, se eu tenho aqui, ó, 77 menos 51, 26, tal. Aí você, de repente, olhou para cá e disse, olha, a diferença não é tão grande, né? O que é que está acontecendo de erro aqui que vocês acham? Que eu poderia melhorar aqui essas... Professor, tipo, para mim ele tem que comparar, por exemplo, se você está comparando o primeiro frame, tem que comparar com o primeiro frame da outra informação. Aí tá como se não tivesse casando as comparações. Seria isso? Uhum. Pois é. Na realidade, é o que está marcado aqui, ó, pessoal. Esse nomezinho aqui, ó, absoluta, tá? O que é a diferença absoluta? A absoluta é o ABS lá, na realidade, módulo, tá? Por quê? Porque vamos pensar aqui que eu tivesse, vou copiar isso aqui e vou mandar colar para ele travar os valores aqui, para não ficar mudando o tempo todo, tá? Agora já estão em valores. Veja, este número aqui, ó, 94 menos 44 deu 50, certo? Já esse aqui, ó, 32 menos 93, aí dá um número negativo. Parte desse cara aqui está sendo perdido por aqui, ó, não é? Ele não está positivo e negativo, não é verdade? Mas o que a gente quer em engenharia é ver que isso aqui é uma espécie de distância entre um e outro. Né? Então, eu não quero pegar negativo para quando eu somar a parte negativa anular com a positiva. Eu quero pegar, então, o valor absoluto, tá? Que seria, então, vou botar aqui para cá, pegar o módulo, né? O ABS. Isso aqui. Seria o módulo, né? Então, seria igual a isso aqui, igual a ABS. Então, o módulo, aquela jogada. Quando ele é negativo, o que é negativo, ó, passa a ser positivo, tá? Então, veja que a soma das diferenças ela é bem maior do que essa aqui, né? Tá bom? Entenderam, pessoal, aí? Sim, professor, deu para entender. Porque aqui tem contribuições positivas que estão sendo anuladas por negativo. Então, um erro aqui, você está somando tudo mesmo. Tá? Então, ó, é essa maquininha que a gente vai fazer. Eu estou chegando aqui um vetor de 256, que é relativo a esse primeiro quadro aqui, que é o quadro A. Tem outro que é o quadro B,
que é o outro quadro. Esses vetores, essas matrizes foram transformadas em vetores, 2 vetores. Ele vai entrar num sistema aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como eu fiz aqui, ó. Ele vai, vou diminuir aqui. Ele vai pegar o número de A menos o número de B e vai tirar o módulo. 77, né? Vamos botar aqui I. O I. O I é é o meu, vamos dizer assim, o iterador aqui, né? Então, quando o I igual a 1, né? Eu tenho que fazer uma espécie eu tenho que sair varrendo aqui. Eu vou fazer essa subtração aqui, aí armazeno isso lá em uma variável. Acrescento essa outra aqui, vou fazendo aqui, aumentando o I e descendo nessas colunas aqui, né? Até chegar ao final, até chegar ao 256, tá? Então, meu I quando é igual a 1, né? Aí, equivalente a 77 menos 51, 26. Quanto era o valor total até aquele momento? SED. Soma, vamos dizer assim, soma diferenças absolutas. Né, que ele está chamando isso aqui de SED. Diminuir aqui. A soma, no início, pessoal, a soma era 0, tá? Ela parte de 0. Mas aí vai ser 0 mais o valor que acabou de ser feito, o I igual a 1. Então, isso aqui vem para cá. 26. Na primeira rodada que eu fiz aqui, peguei um valor de A e o valor de B. O valor de A está aqui, 77, menos 51, 26. A soma estava zerada antes. 26, aí peguei o da 26, beleza. Aí, I igual a 2 agora, estou nessa segunda linha. 94 menos 44. Dá a diferença deles 2,50. Mas eu já tinha antes, eu já tinha o 26. Aí vou acrescentar isso, 50 no 26. Então, aqui é igual a que eu já tinha, mais o que está chegando agora. Tá? E você vai fazer isso para todos, né? E vai resultar, né, lá no 340, que é o total. Então, o que é que a gente fez foi sair varrendo aqui do primeiro, depois ir para o segundo, terceiro, quarto, até que ele chegasse lá no último, no 256. Tá? Tudo bem aí? Foi aumentando, foi descendo aqui o I aqui. Tá? Tudo bem aí? Beleza, pessoal. Beleza. Então, ó, esse carinha aqui, que é o SED, que é exatamente a soma das diferenças absolutas, que seria igual a esse 340 aqui, que ele foi passo a passo fazendo e incrementando aqui, foi acumulando aqui e no final ele deu 340. Aí diz, ó, 340, é um número tal, eu jogo um quadro novo ou não jogo um quadro novo? Aí vai depender da pessoa lá. Então, ó, ele vai aqui, a gente vai ter um botãozinho também, que é o Go, que eu tenho os vetores, está chegando aqui um vetor e outro. É como se o Go é para dar partida, tá? É para disparar lá. Disparar o quê? Disparar esse processo. Esse processo que vai iniciar aqui, que vai varrer de 1 para 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele varrer essas matrizes aqui e gerar esse número aqui. Se o Go é igual a 0, você vai estar dormindo. Se o Go é igual a 1, é porque você quer iniciar esse processo para gerar esse número, tá? Então, o Go é que dispara esse processo, tá? Como saída, eu vou ter esse valor, que é esse valor aqui, ó.
o valor total das somas das diferenças absolutas, tá? Beleza? Então, ó, a máquina de estado que vai seguir isso, né? Eu vou ligar lá o sistema e vou ficar esperando que alguém, o processador, alguém aperte o ponto lá, o go igual a 1, né? Eu tenho que inicializar lá o sum e o index, né? Esse sum aqui é um registrador interno, tá? Aqui é um registrador interno que, veja, eu podia até fazer o seguinte, tirar isso daqui, botar aqui, sum. Esse sum aqui é um registrador interno que está acumulando as minhas somas passo a passo. Ao final, quando ele chegou ao final de tudo, ele vai pegar 380 e vai jogar aqui, vai pegar e vai botar o 380 aqui nesse cara aqui, que é o registrador, a saída mesmo. Aqui é uma espécie de registrador de trabalho local, tá? Esse sum, tá? Então eu preciso inicializar ele. Inicializar quer dizer o quê? Jogar ele em zero. Joga ele em zero, ele vai começar. Aqui seria o que a gente chama de I, ou index, que é onde é que eu estou, no vetor. Né? Eu estou no 1, depois vou para o 2, para o 3, para o 4. Então ele joga lá. E aí vai ter diferença aqui se eu estou no MATLAB, o índice é 1. Se eu estou em Python ou aqui, vai ser 0. Né? Então, vou botar até 0 aqui, ele vai variar do 0 até o 10. É um indexador, né? O contador aqui, tá? E aí, ó, ele vai ter que ir aumentando esse índice aqui, ó. E somei aqui, somei. Depois eu incrementei o índice. Peguei a diferença aqui com o anterior e gerei aqui 76. O índice chegou lá no final, já chegou no 256? Não. Continua, então incrementa o índice, estava 1, vá para 2 e vá fazendo lá, soma, subtração, pega esse valor, acrescenta. O I chegou lá a 256? Não. Então, você vai incrementando até varrer todo o vetor, tá? Então, precisaria verificar se ele já está lá no final. Adicionar a diferença para a sum, é o que a gente está fazendo aqui, passo a passo. Né? Incrementar um índice. E quando ele chegou ao final, quando ele foi até o fim, aí pegar lá esse resultado aqui desse sum aqui e jogar no registrador de saída, que é essa SAD aqui, soma das diferenças absolutas, tá? Então, mais ou menos a máquina de estado vai ser assim, né? Eu vou ter um estado S0 que eu inicializo e ele fica aqui esperando para alguém apertar lá começa o processo. Enquanto não tiver go, ele vai ficar circulando, tá? E aí ele vem para um estado S1 que limpa tudo, né? Jogaria o índice aqui para 0 e o sum para 0. Tá? É o valor inicial. E aí ele vai entrar no loop, tá? Que é um for. O que a gente está fazendo aqui é um for. Né? Um for, eu tô girando um for aqui. Tá? E aí, ó, eu vou para esse estado S2, que ele vai fazer até uma comparação. O I é menor do que 256? Se for verdade, ele entra aqui, nesse S3. Em S3, ele vai fazer o quê? Soma é igual a soma anterior mais ABS de A1 menos B1. Que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Né? Ele vai somar, estava 0, o ABS é 26, ele vai fazer 26 mais 0, aí dá 26. Aí faz I igual a I mais 1. Incrementou o I. E aí ele pega e volta para cá e faz a pergunta. I é menor do que 256? Se for, ele entra. E faz tudo de novo, como a gente está fazendo aqui. Caso contrário, ó, se I menor do que 256 barrado, ou seja,
Barrado vai ser o quê? É igual ou maior. Aí ele sai fora, né? E vai vir para cá e vai dizer a saída, o registrador de saída vai ser o registrador de trabalho, a variável local sum, que é exatamente aqui. A gente foi incrementando, né? E aí chegou no 340, eu pego, jogo esse valor aqui nesse registrador de saída, tá? Deu para entender mais ou menos o fluxo aí, pessoal? Aí, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui para fazer o meu DataPath, colocar. Eu tenho aqui um registrador que vai armazenar isso aqui. Eu tenho que ter um contador para incrementar esse I, que é o index. Eu tenho que ter um comparador aqui para ver se ele já chegou ao final. Eu tenho que ter um somador. Eu tenho que ter um dispositivo que faz aqui o ABS. Eu tenho que ter aqui um subtrator. Não é verdade? Então, ó, se você olhar direitinho, né, a gente define a caixa aqui toda, tá? As variáveis de entrada e saída, né? Vai entrar aqui o A, vai entrar aqui o B, tá? E aí ele vai pegar entre A e B, nesse ponto aqui, ó, A menos B, ele está passando 8 bits aqui, 8 bits, ele está subtraindo, ele está fazendo esse bloquinho aqui, ó. A menos B aqui. Está gerando como saída um valor aqui também de 8 bits. Desse valor, ele pega e passa pelo ABS, que seria equivalente a tirar o sinal do número, né? Passa aqui pelo módulo ABS. Desse módulo ABS, ele está somando aqui, ó, com quem? Soma, com o valor que está aqui nesse registrador, que seria um registrador de soma. Está pegando esse cara aqui, ó, está vindo para cá, soma igual a soma mais ABS de A menos B. Está aqui. Essa soma aqui é exatamente essa somazinha que está aqui. Vai pegar o resultado desse somador, isso tudo aqui, e jogar onde? Lá no sum. Pode ver, a saída dele aqui está vindo, está entrando aqui, nesse registrador. Só vai passar efetivamente para lá quando? Quando tiver o load lá, né? Esse clear, né? Todo registrador tem um load e tem um clear. Ó. Tem uma hora lá no início que ele vai fazer o clear. Aqui é o registrador de saída, que é só no final. Ele vai pegar o valor que está acumulado aqui para exportar, né? Fora isso aqui, eu tenho que ter um comparador aqui, né? Eu vou ter um contador que ele vai sair varrendo lá meus números. Eu estou no 1, 2, 3, for i igual 1 até 256, 255. Ele vai incrementando, né, passo a passo, né, esse meu contador. Então, eu tenho esse i-inc aqui, seria o count, e o i-clear aqui seria para limpar o contador, tá? E a saída desse contador, ele tem lá um comparador, que é i menor do que 256. Ele vai comparar lá. Vai usar isso aqui em algumas horas, aqui, ó, né? Aqui e aqui. Tá? Então, olhando aqui para a máquina de alto nível, eu gero aqui uma máquina, meu DataPath, e a partir daí, uma vez que eu tenho um DataPath, eu vou poder trabalhar para gerar a máquina de baixo nível. A de baixo nível não vai ter essa expressão, soma igual a soma, tal, tal, tal. Por quê? Porque isso aqui já está feito aonde? Aqui, ó, eu já estou pegando a soma, estou pegando aqui a menos B, estou fazendo isso aqui, estou jogando o resultado para cá. Então, toda essa expressão aqui, ó, ela já foi implementada em circuito. Agora, para que isso aconteça, precisa do load, né? Então, ele vai trocar essas expressões, a soma igual a zero. Soma igual a zero é equivalente a sum clear igual a 1. Você joga o clear, ativa o clear do registrador. Ele vai limpar. I igual a zero, né? Iniciar aqui o seu o contador em zero. É só você dar um clear nele. Eu quero botar essa expressão, soma igual a soma, mas ela já está pronta aqui. Aí você tem que fazer o load.
Assim como aqui, onde está rodando aqui, ele I igual a I mais 1, está rodando o contador, está chegando o clock e você tem que manter o IINC, que seria o count, o habilitador da contagem, ativo. E aqui no final, quando a contagem está pronta, acabou o processo, ele vai ter que fazer o load aqui para o registrador de saída. Aí ele joga aqui, está aqui. Essa expressão sed reg igual a sum já está aqui. O sum já está entrando aqui no reg. Para ele entrar de verdade, precisa do load. Tudo bem? Esse exemplo é um exemplo mais complexo, pessoal, porque ele envolve aí essa computação, todo esse passo, mas ele envolve, então, um monte de somador, os dois registradores, um contador, comparador, um subtrator. É um exemplo mais elaborado. No livro aí, ele faz uma comparação, considerando aí que se eu fosse fazer essa varredura aqui desses dois vetores aí, usando software ou usando hardware, tá? Se eu fosse usar o software ou um circuito personalizado, aí ele começa a considerar, os estados S1, S2, eu vou ter 256 e tal, vou ter lá relógio aqui, são pulsos de clock, na realidade, ciclos de relógio, pulso de clock. Aí, se eu for fazer em loop, para cada I, vou ter que mexer lá na memória, puxar para registrador local, subtrair, não sei o que, tal. Aí ele vê que o número de pulsos de clock seria 1.536 pulsos de clock, enquanto se fizesse em circuito seria só 512 pulsos de clock. Então ele vê que fazer isso em hardware seria equivalente a umas 3 vezes mais rápido do que fazer em software, Porque em software, o que está na memória, você tem que fazer o que a gente chama de fetch, em assembly, Eu vou ter que ir lá na memória, trazer para o registrador dentro do processador, fazer a operação no registrador lá, tal. Então, ele realmente vai dar mais pulso de clock lá, vai gerar, tá? Então, por isso que muitos circuitos, muitas operações, às vezes, em velocidade, você tem que jogar em hardware, ele é melhor, do que você ter um processador e a memória lá e um software lá para rodar isso aí, tá? O que se faz muito hoje em dia é um trabalho, às vezes, conjunto. Parte fica em software, parte fica em hardware, para que você tenha um melhor mix aí das coisas, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai estar discutindo alguns detalhes aí e vai estar discutindo essa questão do filtro, tá? Um filtro que é um projeto totalmente dominado por dados, ou DataPath, que ele não vai ter uma máquina de estado, tá? Praticamente só componentes, tá? A gente vai discutir isso aqui, e praticamente a gente discute isso em memória, e aí a gente acaba o capítulo 5, tá? Já são quase 12h30, eu vou parar por aqui. Alguma consideração, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto não, pessoal, foi de boa. Beleza. Pois, então, segunda-feira a gente se vê, eu vou passar pelo cigarro alguns exercícios, tá? Beleza, pessoal, até segunda. Valeu, pessoal, valeu. Até segunda.